2024 chegou e com ele as nossas novas leituras conjuntas. Oi, aqui é a Thaís e eu vou te apresentar apenas algumas leituras conjuntas que a gente vai ter ao longo de 2024. E quando eu digo algumas é porque geralmente a gente vai construindo a nossa listinha de leituras conjuntas ao longo do ano. Então se liga aqui e se liga em tudo que eu vou te explicar também sobre a nossa dinâmica. Se você não sabe, grande parte das nossas leituras conjuntas acontecem lá na Twitch. Então se você for em twitch.tv/Clube da Thaís, você consegue seguir a página, ver o cronograma e geralmente eu aviso quando a gente está em live no nosso grupo de avisos, que tá aqui na descrição, e também no Instagram. Às vezes eu aviso, às vezes não. É o meu jeitão. E na Twitch nós temos dois tipos de leituras conjuntas. Uma que acontece durante a semana, segundas, quartas e sextas, a partir das 21 horas, e uma que acontece nos sábados, que a gente chama carinhosamente de sábado de calhamaço. Nas nossas leituras conjuntas que acontecem durante a semana, segundas, quartas e sextas, a partir das 21 horas, geralmente a gente lê a meta daquele dia e discute naquele mesmo dia, então fica super fresquinho. Ah, Thaís, hoje é quarta-feira, como é que é a dinâmica? A gente geralmente faz os nossos 2 sprints, no final da live a gente discute a meta do dia anterior e a da quarta-feira. E assim vai. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas conforme você vai acompanhando as lives, você vai entendendo um pouquinho mais. Ou não, porque até hoje eu não entendo tudo que acontece na live. E a nossa próxima leitura conjunta, que vai acontecer durante a semana, é Um Farol no Pampa. A gente leu anteriormente A Casa das Sete Mulheres e esse é o segundo livro dessa série, então a gente vai dar continuidade até o terceiro livro. E uma coisa importante é que a gente geralmente não lê série de livros uma atrás da outra. A gente vai intercalando com outros livros porque você pode tentar alcançar para ler junto, ou então a gente vai vendo como é que tá a série também, porque, né, série de livros é um grande problema. Mas a gente geralmente pega a trilogia. Então, caso você queira anotar, a nossa leitura conjunta de Um Farol no Pampa começa dia 15 de janeiro e a gente vai ler ao longo do mês de janeiro e o cronograma já está pronto, eu vou deixar aqui no box de descrição. Depois de Um Farol no Pampa, em fevereiro, se eu não me engano, dia 5 de fevereiro, a gente vai começar o Jogo do Assassino. Se você não conhece o livro, eu vou deixar a capa aqui aparecendo pra você. E depois, como é que vai funcionar? Eu geralmente vou fazendo os cronogramas aos poucos, conforme a gente vai lendo, então dá a oportunidade de, a gente precisa adiar, esse livro tá um pouquinho mais denso, vamos dar uma modificada. Então eu não tenho todos os cronogramas prontos, isso vai acontecendo ao longo do ano. Mas se você quiser ficar sempre de olho nas nossas leituras conjuntas, um lugar que eu sempre atualizo, eu sempre deixo o mais atualizado possível, é o nosso mural. Então você pode ir em leituraconjunta.com.br, tem que colocar o BR, tá? Pra você acessar o nosso site e ali eu deixo tudinho. Então a colinha que eu estou usando aqui é basicamente o site que você vai ver. Então eu deixo tudo atualizado, confia na mãe. E aí depois do Jogo do Assassino a gente vai ter Travessia, que é o terceiro livro que fecha essa história da Casa das Sete Mulheres. Depois, Nossa Parte da Noite, O Mestre e a Margarida, As Crônicas de Nárnia, O Processo e A Única Mulher. Por enquanto, são esses livros que a gente definiu e a gente vai adicionando mais ao longo do ano conforme a gente vai conversando. Se alguém apresenta um livro com uma sinopse interessante ou que a gente ainda não leu e de repente todo mundo tem o livro. E é assim basicamente que a gente vai construindo a nossa listinha de leituras. E aos sábados a gente também tem live e acontece o nosso Sábado de Calhamaço, onde a gente basicamente pega um livrão com 900, 1.200 páginas para ler e lê mais ou menos 80 páginas por sábado e no final da live a gente discute. Então a gente tem a nossa live de foco e no final da live a gente discute. Basicamente isso serve para todas as nossas leituras conjuntas na Twitch. E o nosso primeiro calhamaço de 2024 vai ser Um Defeito de Cor, que é um livro que eu tô muito interessada em ler, porque esse livro muita gente favorita. A gente vai ter uma mãe cega, beira da morte, que ela vai viajar da África pro Brasil para encontrar o filho que sumiu faz décadas. Então a gente vai ter uma história muito forte e a nossa leitura começa no dia 20 de janeiro. Então já anota aí na agenda, eu vou estar te esperando dia 20 de janeiro, no sábado. E essa leitura conjunta vai durar mais ou menos 13 sábados. Eu ainda vou trabalhar no cronograma certinho, mas eu vou deixar disponível tanto naquele site que eu te falei, leituraconjunta.com.br, quanto no nosso Instagram. Então eu deixo praticamente tudo atualizado pra gente não se perder. E depois a gente vai ter a leitura de Os Irmãos Karamazov. Eu não sei se Os Irmãos
Irmãos Karamazov vai ser o último calhamaço que a gente vai ter em 2024, mas a gente já tem na lista O Idiota e também Ulisses. E aí, qualquer coisa, esses vão passar para 2025. E a gente também tem as nossas leituras conjuntas do Catarse. Então, se você ainda não assinou o Catarse, assine. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assinar. Tem diferentes modelos de apoio para você apoiar o meu trabalho. E a gente tem outras coisas acontecendo também, coisas que eu estou adaptando durante esse ano que a gente viu que funciona, não funciona, pode fazer, e tem muita coisa interessante vindo aí pro Catarse também, acredite. E aí pro Catarse, em janeiro, a gente vai ler A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê, que eu estou muito animada, e é um livro que praticamente todo mundo favoritou. E em fevereiro, a gente vai ter Pátria, do Fernando Aramburu. Em março e abril, porque vai ser um livro mais extenso, né, tipo um calhamaço, a gente vai ler Os Filhos da Meia-Noite, de Salman Rushdie, provavelmente estou pronunciando totalmente correto. E em maio, a gente vai ler Olhai os Lírios do Campo, do Veríssimo, que eu estou muito animada. Se você não assistiu o meu vídeo de favoritos de 2023, O Tempo e o Vento foi uma história que eu favoritei. Foi inevitável não favoritar, eu fiquei simplesmente apaixonada. E em junho e julho, a gente vai ler O Jogo da Amarelinha, do Cortázar. E esse é um livro que a gente dividiu em 2 meses, porque é um livro que tem diferentes possibilidades de leitura. Você pode ler pela ordem que é apresentada, pela ordem que indicam a leitura e pela sua ordem também. Então, 2 meses vai ser interessante aí da gente ver diferentes formas e perspectivas também. E aí, em agosto, a gente vai ler Hamnet, da Maggie O'Farrell, e em setembro a gente vai ler O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes. Então a gente já tem a leitura definida até setembro, e ao longo do ano a gente vai vendo o que alguém tem, vai fazendo votação também no Catarse para ver se alguém tem algum livro específico, se todo mundo tem. Enfim, democracia, mais ou menos. Às vezes é anarquia, às vezes monarquia também. E aí, em 2024, a gente vai voltar com as nossas leituras conjuntas aqui no YouTube. E eu tenho percebido ao longo desses 3 anos que a gente está na Twitch que a leitura conjunta tem sido uma forma muito legal de criar comunidade, de trocar ideias, de ver diferentes perspectivas, diferentes opiniões e aceitar um pouco dessas opiniões. Eu sinto que nesse momento que a gente está vivendo, todo mundo quer falar muito e quase ninguém se ouve, né? E eu sinto que com as leituras conjuntas a gente tem esse momento de sentar, de ouvir, de ver uma outra perspectiva, de perceber um outro sentimento. E é por isso que eu quero voltar também com as nossas leituras conjuntas do YouTube. Eu sei que muitas vezes é um pouquinho unilateral, mas eu tento fazer com que seja mais plural, com o chat participando. E aí, em janeiro, a nossa leitura conjunta do YouTube vai ser O Sol Ainda Brilha. Basicamente, aqui a gente vai ter o relato de um homem que passou 30 anos no corredor da morte por crimes que ele não cometeu. E aí, em fevereiro, a gente vai ler Como Parar o Tempo. Em março, Atos Humanos. Em abril, 3, da Valerie Perrin, a mesma autora de Água Fresca para as Flores. Em maio, Cartas a uma Negra, de François Higa. E em junho, O Tigre Branco, de Aranvide Adiga. Então vai ser uma forma também da gente não só fazer leituras conjuntas, mas tentar pegar autores de diferentes países também, pra gente discutir, ver essa questão da sociedade e tudo mais. Eu acho que vai ser muito legal. Resumindo, tudo isso que eu te falei vai estar em leituraconjunta.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vai ser um dos primeiros links que você vai encontrar aqui na descrição, e também o primeiro comentário fixado aqui na parte de comentários. E as nossas leituras conjuntas acontecem na Twitch, acontecem no Catarse e agora vão acontecer também aqui no YouTube. E é uma forma da gente se encontrar, conversar sobre livros e fazer o que a gente mais gosta, que é ler. Me conta aqui nos comentários quais livros você vai querer participar da leitura conjunta, qual você vai aguardar um pouquinho mais. Me conta também se você tem alguma pergunta, porque é muita informação, eu sei, é muita informação. Mas eu espero que você tenha gostado, se inscreva aqui no canal pra gente continuar falando sobre livros e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!